Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje mostra como a implantação de tecnologias para a excelência na gestão tem impactado nas rotinas de gestão da Portonave. Você também vai conhecer os desafios que foram superados durante a implantação, os principais ganhos e o que isso representa em termos de produtividade na estratégia do terminal portuário. A apresentação será realizada por Carlos Leandro Assini, engenheiro de produção, especialista em saúde e segurança do trabalho e responsável pelo sistema de gestão integrado da Portonave. Desejo a todos uma ótima apresentação. Olá pessoal, meu nome é Carlos Assini, eu gostaria de agradecer o convite da Soft Expert, trocar um pouco de conhecimento aqui com vocês nesse workshop de inovação e excelência em processos, preparando sua empresa para a gestão 4.0. Então, o caso que eu vou apresentar hoje aqui trata-se do caso de uso da Portonave, como alcançar resultados com a implantação de uma solução de excelência na gestão. Vou falar um pouquinho para vocês sobre quem é a Portonave. A Portonave, ela iniciou as suas operações em 2007, ela fica localizada em Navegantes, Santa Catarina, é o primeiro terminal portuário privado de contêineres do Brasil. Atualmente conta com cerca de 1.000 profissionais, atuando diretamente aí na atividade portuária. É uma empresa certificada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. A gente também tem a certificação de operador econômico autorizado da Receita Federal do Brasil e o certificado ISPS Code, que é uma norma relacionada à área de segurança portuária. Atendemos mais de 6.000 navios esse ano e 7 milhões de TEUs movimentados em 13 anos. TEUs é uma unidade de medida equivalente a um container de 20 pés, certo? Bem, da onde que surgiu a necessidade, né, da gente adquirir uma solução, né, voltada para essa área de gestão, né? Então, a gente tinha algumas necessidades que eu vou listar elas aqui para vocês. Então, a gente tinha necessidade, em função das nossas certificações, né, de uma agilidade, uma confiabilidade na recuperação de informações, para atendimento tanto dos requisitos normativos quanto os legais, né? Então, a nossa atividade ela é bastante regulada. A gente tem os órgãos que a gente chama de órgãos intervenientes, a Anvisa, a Receita Federal, a Vigilância Sanitária, MAPA, IBAMA. Então, tem uma série aí de órgãos estaduais, federais, né, que regulam a nossa atividade e por essa necessidade de agilidade na recuperação das informações, né, no acesso aos procedimentos, a gente já estava com uma certa dificuldade nesse processo, então tinha essa necessidade de ter uma ferramenta mais confiável, né, nesse sentido. A gente também tem um projeto até relacionado na área portuária, assim, que todos os portos do Brasil têm trabalhando, que é o Porto Sem Papel, né, e a gente tinha uma necessidade de redução do papel, né, do e-mail, né, a gente tinha muitas aprovações que eram via assinaturas em meio físico, né, em diversos processos executados via e-mail, então tinha essa necessidade também e a gente também levou isso em consideração no momento da busca dessa solução. A gente não tinha uma ferramenta para a gestão das ideias que surgiam dentro da empresa, né? Então, ideias de melhorias, de projetos, né? Muitas vezes mudanças, né, que surgiam dentro da atividade, a necessidade de adequações para atendimento de legislação. Então, nós não tínhamos uma ferramenta adequada para essa atividade, né? Então, ficava muita coisa por meio de planilha, cada área fazia do seu jeito. Então, a gente procurou, né, uma solução. A gente tinha muitas falhas nessa gestão que acabavam muitas vezes até repercutindo financeiramente na gestão,
desses projetos, essas melhorias, né? Então, também era uma necessidade que a gente tinha. Outras necessidades que a gente tinha com relação a sistemas, né, relacionados à gestão, né? A gente tinha um elevado volume de atividades no controle de indicadores e documentos. Então, bastante atividade manual, controle por meio de planilhas, atividades bem redundantes até às vezes, e acabavam tomando bastante tempo da equipe. A gente era formado por um grupo lá de 4 pessoas e uma pessoa ficava full time em cima desses controles de documentos, né, e mais uma parte de uma pessoa para a parte de indicadores aí que acabava consumindo bastante tempo. Então, uma necessidade que a gente tinha era relacionada a esse tema também. Falta de controle de prazo e responsabilidade sobre as atividades. Existia muito caso da gente, uma necessidade que a gente tinha é de que as pessoas, quando encaminhavam algum documento para revisão, né, a gente acabava perdendo o controle dessas informações, né? Mandava para a pessoa e isso acabava não retornando, não tinha gestão sobre aquilo que estava em revisão, aquilo que estava em homologação, aquilo que está eventualmente para aprovação das pessoas. Então era uma necessidade e a gente não tinha essa visão, né? Acabava que isso tudo acontecia por e-mail, por telefone e dificultava bastante o trabalho da equipe de gestão. Outra questão é desgaste proveniente das falhas na ferramenta de gestão de não conformidades e plano de ação. A nossa ferramenta anterior, né, ela acabou criando assim, o pessoal acabou criando uma aversão à ferramenta em função da dificuldade dos problemas que ela apresentava. Então, quando se falava em registrar um problema, registrar uma não conformidade, todo mundo já torcia o nariz, né? Porque era de fato uma dificuldade para as pessoas acessarem, as pessoas preenchiam as informações, o sistema caía, perdia tudo. Então, não tinha a ferramenta de investigação de causa atrelada, ali, vinculada à mesma ferramenta. Então, preencher um formulário, anexar. Então, enfim, era toda uma dificuldade que o pessoal tinha para fazer a gestão de problemas. E isso é muito ruim para os sistemas de gestão que a gente tem implantado hoje, né? Então, procurar uma ferramenta que facilitasse esse processo era fundamental. Então, com relação ao histórico de implantação, a gente procurou por uma solução em 2017, começamos a procura, conversamos com alguns fornecedores, algumas empresas, chegamos até a Soft Expert, construímos um projeto aí para implantação e iniciamos a parceria lá em setembro de 2018. O primeiro componente que implantamos foi o componente documento, concluímos em 3 de 2019. Na sequência, implantamos o componente desempenho, terminamos no mês 5 de 2019, fazendo tanto para o módulo componente de documento quanto o componente de desempenho, migração de informações, né, para evitar um retrabalho das equipes. Então conseguimos migrar muita coisa, utilizando as planilhas de importação e, enfim, conseguimos otimizar bastante trabalho fazendo essas atividades de maneira mais rápida, né, com essas importações. Estruturamos as atividades relacionadas à gestão de problemas, utilizando aí do módulo de problema e do módulo de plano de ação. Terminamos em 7 de 2019. Concluímos o componente projeto em 12 de 2019, um processo que a gente ainda está amadurecendo. Junto a esse, né, a gente estruturou todo o processo de gestão de ideias. Aí na frente eu vou mostrar para vocês. E o componente workflow. Também
implantamos e começamos alguns pilotos. A gente tem alguns processos já estruturados e automatizados. É um processo que a gente vem amadurecendo. A gente tem estruturado um processo até para gestão, porque o componente, né, ele abre um mundo de possibilidades em termos de automação. Então a gente tem trabalhado ainda na estruturação, na forma, né, de gerir esse componente dentro da empresa. Temos também ligados a esses componentes alguns módulos complementares, hein? Solicitação, ali ligado à parte de documentação. A gente faz a gestão das solicitações de revisão, emissão, criação, exclusão de documentos. Controle de atividades vinculado ao componente projeto. Analytics, permitir a criação de uma série de visões aí, de painéis para visualização de status de atividades e principalmente o volume de atividades geradas também. O formulário vinculado aí ao componente processo e componente workflow, na automação desses processos. E o plano de ação que vem junto com o problema também. Problema e gestão de ideias, nesse caso. Componentes futuros, a gente tem componente de auditoria, requisito, incidente, risco. Esses são componentes que a gente vem, aí a ideia é trabalhar eles esse ano, se o coronavírus permitir, e além desses módulos, aí, desses componentes, né, que a gente tem de implantar, existe aí um foco em potencializar também a utilização dos componentes já implantados. A gente trabalha de uma forma, a gente fazendo alguns benchmarks aí com algumas empresas, a gente observou que empresas trabalham eventualmente de uma maneira diferente. A gente tem procurado dar maior autonomia sempre para o usuário, porém existem formas diferentes de se trabalhar a depender da maneira que a empresa quer atuar, né? Então a ideia é como a gente vai avançando no conhecimento, os usuários vão amadurecendo no uso da ferramenta, né? A ideia é a gente ir avaliando sempre e potencializando ao máximo a utilização das ferramentas com a adoção de novas formas de gestão das ações e das atividades dentro do sistema. Sobre o módulo o componente de documento, né, citar um pouco do nosso histórico. A gente tinha mais ou menos 800 documentos de procedimentos, políticas, instruções de trabalho, formulários gerenciados manualmente, né, aprovação, homologação desses documentos, todos gerenciados manualmente. Talvez para alguns de vocês não seja um volume tão grande, mas para a gente, na nossa realidade, no nosso método, no nosso nível de controle, é um volume bem elevado, e também pelo tamanho da nossa equipe que a gente tinha. Aprovação de documentos via assinatura em meio físico. Também acontecia, a gente pegava, aprovava o documento, o pessoal mandava por e-mail, a gente pegava, fazia a avaliação do documento, salvava em servidor, fazia um consenso, né, uma padronização assim, das informações, imprimia essa informação, imprimia esse documento, disponibilizava para o pessoal assinar em meio físico. Então, isso tudo gerava aí uma série de papel rodando por área, atividade de gente andando dentro da empresa para levar o documento de um lado para o outro, enfim, todos os problemas relacionados a trabalhar com essa documentação em meio físico. Checklist, né, com mais de 20 itens a serem verificados antes da emissão, função das certificações. A gente tinha uma série de controles relacionados aí que tinham que ser levados em consideração, né, no momento de uma homologação de um documento. Então, cada vez que ia homologar um documento, tinha que fazer uma avaliação se esse documento estava relacionado a uma legislação, se essa legislação estava vigente ainda, se isso
eventualmente se esse documento era citado em outro documento, se tinha alterado o nome, se esse nome não tinha que ser gerar uma revisão desse outro documento, enfim, uma série de verificações, né, que quem trabalha na área de qualidade sabe que se a gente deixa passar a área de qualidade, a área de sistemas de gestão, ela é crucificada, né? Não pode errar nesse ponto. Então, também trabalhávamos com uma lista mestra de documentos para controle, de onde os documentos eram citados, distribuição de cópias controladas. Então, isso aí também gerava controle, gerava burocracia de atividade, preenchimento de planilha. Então, era uma dificuldade bem grande que a gente tinha com relação a esses temas também. Trouxe de vantagem, né, o módulo de documento, Soft Expert documento. A gente conseguiu aumentar a velocidade e a possibilidade de visão da situação dos documentos, gestão à vista das tarefas, né, por área, departamento de usuário. Então, como esse gráfico aqui, ele fica lá no painel de bordo lá dos departamentos, né, das áreas, ninguém quer deixar a atividade ali no vermelho, né? A gente acabou só tirando o nome das pessoas ali, mas ali embaixo, nesses quadradinhos cinzas, ali aparece o nome das pessoas. Então, o pessoal procura agilizar o processo, né, porque, de fato, a gestão à vista mostra o atraso e, no caso ali, a necessidade de agilizar, às vezes até o próprio gestor vai lá e cobra da pessoa, né, então isso gera aí um senso de urgência, né, por parte do usuário. Redução do uso de mão de obra, atividades manuais, repetitivas, que não agregam valor. Então, aqui a gente, nesse momento aqui, né, a gente conseguiu reduzir bastante a mão de obra empenhada em cima da questão da gestão de documentos. Tanto é que a gente conseguiu, né, num grupo de 4 pessoas, a gente atuava, né, mais um estagiário, mas a gente conseguiu, com esse grupo, a gente trouxe uma área de gestão de projetos para dentro da área, não tinha antes, em função da demanda de atividades que a gente tinha, né? E ainda assim também agregamos um módulo aí de componente de workflow, né, que possibilitou também aí o início da automatização dos processos. Então, a gente teve um ganho de mão de obra, a gente conseguiu agregar mais atividades, ninguém precisou ser demitido, a gente conseguiu, que era uma demanda da própria diretoria da nossa empresa, né, a gente criar essa área de gestão de projetos para otimizar. Depois eu vou falar um pouco sobre ela, mais especificamente. Mas esse ganho de mão de obra conseguiu que a gente melhorasse a gestão de outros temas dentro da empresa, tanto relacionado à gestão de processos quanto à gestão de projetos. Redução de falhas, obviamente, a menor número de atividades manual, automatizadas, atividades automatizadas, gera menor número de falhas. E isso, para quem trabalha na área de qualidade, também é um diferencial, com certeza. Redução no número de impressões, citei ali antes, a impressão de cópia para aprovação dos documentos, acabou essa situação dentro da nossa área, né? Não tem mais a necessidade de impressão, só imprimimos cópias controladas. Redução da necessidade de comunicação, os workflows que o próprio sistema encaminha, da conclusão de atividades e necessidade de realização das atividades. Antes ficava o SGI comunicando e solicitando e peregrinando, né, nas áreas, solicitando o cumprimento das atividades para agilizar o processo e não deixar o tempo hábil, né, que as normas falam lá, ele deixar de ser hábil, né. Facilidade de acesso, simples e ágil, né? Então o sistema é muito fácil de mexer, intuitivo, que a gente fala, né? Então isso aí torna a experiência para o usuário muito boa.
Outra questão, né, automatização do controle de cópias controladas, iniciando os deslocamentos para distribuição, né, dessas cópias. Primeiro, o controle, que eu falei antes, que acontecia por meio de listamento, ele foi para dentro do sistema, a gente criou os postos de cópias controladas. Isso facilitou muito, porque o próprio sistema já gera a tarefa de impressão de cópias controladas, isso ninguém deixa passar nada, né, uma atividade automatizada. E também a atividade ela pode ser delegada, vamos dizer assim, né, para as pessoas das áreas, né, coisa que antes do SGI, né, a área de SGI tinha que pegar e distribuir essas cópias nas áreas, né, e saía lá o estagiário, o aprendiz, né, rodando área em área, distribuindo essas cópias. Existem algumas áreas que a gente ainda precisa fazer isso por uma questão de otimização, entendimento, mas tem áreas que a gente consegue delegar essa atividade, né, alguém que está lá na ponta lá do cais, né, está próximo lá, eventualmente consegue fazer essa impressão e disponibilizar de maneira mais fácil, sem necessidade de alguém se deslocar alguns metros, aí, alguma distância aí para distribuir essa cópia. O pedido, criação, revisão, cancelamento de impressões e cópias via solicitação, né, a gente consegue fazer gestão dos elaboradores, aprovadores, né, essas solicitações, elas não acontecem mais via e-mail. A gente utiliza esse módulo, a gente já viu que tem empresas que não utilizam, mas a gente entendeu e facilitou bastante a nossa vida aqui interna, que é fácil, é melhor para fazer a gestão desses pedidos, né, de criação e documentação, de cancelamento, enfim, das atividades que o SGI que a área tem que atender. Possibilidade de inclusão de mais de um documento por cadastro. Pode parecer banal para algumas pessoas, mas no nosso caso é bastante importante. Tem documentos em inglês, português, e daí a gente coloca no mesmo cadastro, facilita a gestão e revisão dessa documentação. Automatização do controle de documentos de origem externa. Alguns documentos de origem externa a gente trouxe para dentro do sistema do SoftExpert. Trabalhamos com uma periodicidade de revalidação deles um pouco diferenciada, em função de serem de origem externa, né? A gente tem uma necessidade de avaliar se eles estão atuais ainda com uma maior frequência. A gente trabalha com uma revalidação diferente, mas facilita bastante esse processo de controle desses documentos, que antes era por planilha também. Automatização da revalidação de documentos. Isso aqui também, todo mês, né, o profissional lá do SGI tinha que entrar na lista mestra, trabalhar quais eram os documentos que venceram o processo de revalidação, que era a cada 2 anos. E daí você gerava a tarefa de encaminhar para as pessoas, perguntar para a pessoa se aquele documento ainda estava válido. Então, o sistema gera automaticamente. Tem atividades de revalidação que a gente não precisa nem ficar sabendo, né? O usuário já vai lá, já revalida, e o processo continua de maneira autônoma, sem necessidade de intervenção da equipe de SGI. O módulo do SC Documento, a gente montou aí alguns. Essa é uma possibilidade, né, de portal. Aqui tem um mundo aí a gente já mudou algumas vezes dentro desse 1 ano aí que a gente tem implantado o sistema, e N possibilidades aí de formatos, e a gente disponibiliza alguns documentos, por exemplo, nas abas ali, né, alguns documentos chaves aí que a gente julga importante, está bem à vista, né, deixa ali um portal específico disponibilizando eles, uma aba específica, daí tem algumas visões ali nas abas ali de status de documentos homologados por mês, solicitações, algumas visões ali dos analytics que a gente criou também, são gráficos, são esses gráficos aqui. Ali mostra, né, documento de revisão, documento de emissão, homologados, documentos homologados por mês, mostra também um pouco da atividade da equipe de SGI, né,
na questão de gestão de documentos, né, quantos documentos foram homologados, revisados. Ali tem um pico, né, naquele gráfico ali, documentos homologados por mês. Isso aí, alguns devem entender, né, que trabalha com o sistema de gestão, sabe que antes da auditoria sempre tem esse pico aí da correria do pessoal pedindo para atualizar a documentação, eventualmente tem lá um ou outro ponto que o pessoal deixou para atualizar na última hora. Então, tem a solicitação de revisão por mês também, solicitação de revisão, de criação de documentação. A gente gerencia também a forma de avaliar o volume de trabalho do SGI. E aqui também uma visão só das minhas tarefas, né, falando especificamente do componente documento. Tem ali as tarefas de elaboração, consenso, próximo do vencimento, a vencer, vencida, então facilita bastante, é só uma visão lá da gestão de tarefas do módulo documento especificamente. Sobre o componente desempenho, a gente possibilitou, né, a gente estruturar planejamento estratégico dentro do sistema. Então, o Balance Scorecard, né, tem lá as perspectivas, os objetivos estratégicos, os indicadores, os projetos e planos relacionados a esse objetivo estratégico. Esse é um ponto que a gente ainda está em evolução, a gente precisa estruturar ainda o componente de riscos, né, dentro do Soft Expert, a gente precisa parametrizar ele certinho, né, um projeto para esse ano. E a ideia é a gente trabalhar esses componentes aí de maneira integrada. Então, eu tenho um Balance Scorecard, né, com essas perspectivas, os objetivos. Eu abro ali o objetivo, eu consigo ver quais são os projetos e planos relacionados, quais são as ameaças e oportunidades, né, os riscos aí relacionados que levaram a gente a definir esse objetivo como estratégico. Então, essa integração ela é fundamental para uma gestão eficiente dentro da organização, principalmente quando diz respeito aí a planejamento estratégico. Então, vai ser possível ver isso de maneira bem integrada. Alguns pontos a gente já tem, né, que é a questão do projeto, plano de ação, a gente já está implantado. O que a gente precisa é só agora definir a questão do risco e integrar isso dentro do sistema. Até por coincidência, a gente no momento passa por uma revisão, né, do planejamento estratégico, e isso vai culminar aí na estruturação e revisão desse Balance Scorecard, com certeza. Gestão à vista da situação dos indicadores, né, preenchimento e não atendimento de metas. A gente tem a gestão das tarefas de preenchimento de indicadores e também dos faróis ali de atendimento ou não das metas, né? Vermelho, verde, está atendendo ou não a meta, vai mostrar ali já tanto para o período quanto para o acumulado, quando tiver o atendimento ou não da meta. Automatização do registro de problemas relacionados. A gente cria regras de eventos também, a gente já tem esse processo implantado. O indicador não atingiu a meta, automaticamente o sistema já abre um problema. O usuário vai avaliar se esse problema ele é passível só de uma justificativa ou se há necessidade de registro das ações imediatas tomadas, ou se há necessidade de, eventualmente, ele abrir um plano de ação, fazer uma investigação de causa para esse problema. Então, toda essa gestão antes acontecia pelo SGI junto com as áreas, só que isso demandava um trabalho muito grande. Então, essa automatização desse registro de problemas aqui é um ganho mesmo bem considerável em termos de gestão e em termos de ganho de mão de obra, né, de empenho, de análise das áreas e junto a cada indicador que está determinado dentro do sistema.
a otimização do preenchimento dos indicadores com a criação de subindicadores. A gente tinha ali, como exemplo, foi colocado aí na tela, né, custo por movimentação, né, a gente tinha uma pessoa que preenchia a gestão de custos, tinha uma pessoa que preenchia a movimentação de contêineres do terminal. Então, esses indicadores, né, eles foram integrados em um indicador chamado custo por movimentação. Foi gerada uma fórmula e o indicador é gerado automaticamente, não precisa mais alguém preencher mais esse indicador. Então, essa automação, ela facilita bastante. Também, né, a gente conseguiu com isso reduzir a divergência entre os indicadores, né, indicador que uma área tinha uma métrica, outra tinha outra métrica e às vezes teoricamente era para estar falando a mesma língua, né, mas eventualmente isso não acontecia. Então a gente conseguiu padronizar e reduzir essas divergências. Além disso, né, existe a possibilidade de integração com outras bases de dados, né, para isso ser preenchido automaticamente, né, e não precisar nem da intervenção do usuário. Ficar a cargo do usuário ele fazer a gestão do indicador, né, que é, eventualmente, gerou-se um evento em função de ou não atendimento de uma meta ou de uma tendência, existe uma gama de possibilidades ali de criação de eventos, né, o usuário fica a cargo, né, de fazer a gestão do indicador e não ficar gastando tempo preenchendo o indicador, que é uma atividade que não agrega valor no fim das contas. Aqui é uma visão que a gente criou, né, por exemplo, de portal lá de desempenho, os indicadores da área operacional. Tem aqui, né, por exemplo, atividade de navio, né, uma visão ali do operacional, tem o gráfico mês a mês, a meta, o gráfico também do ano anterior ali por trás, em cinza, então possibilita aí a avaliação, né, de mesmo período do ano anterior. Então, possibilita uma gama aí de análises, né, e de possibilidade de melhor gestão aí dos indicadores. Aí tem ali nas abas, né, Balance Scorecard, visão por departamento, visão por processo, pendências do sistema de gestão. A gente acabou colocando aqui porque são gráficos analíticos aí que ficam por área. Então, é bastante interessante para os gestores fazerem um acompanhamento. Enfim, tem uma série de possibilidades aqui nesses portais também. Falando de problema, componente problema, a gente trabalhou aí, tem uma vantagem que é a flexibilidade no fluxo de processo, permitindo a aprovação de etapa, gestão do tempo. Essa é uma das vantagens, né? A gente desenhou o fluxo no processo e automatizou ele por meio do problema. Criamos aí algumas rotinas de aprovação, em todo usuário consegue fazer uma análise de causa adequada, consegue definir fazer uma avaliação de eficácia também da maneira correta. Então a gente passa ainda por algumas aprovações para até que o sistema de gestão ele amadureça mais, né? Então, a gente tem pessoas mais capacitadas, né? Com o tempo, treinamento, a gente vai conseguindo capacitar e talvez a gente consiga no futuro eliminar essas aprovações. Mas hoje a gente desenhou nesse formato. Possibilidade de gestão do tempo, né? A gente muda conforme nossa necessidade, né, o tempo dessas atividades. Gestão à vista das situações, das ações e não conformidades e planos de ação. Possibilita aí a gestão de que está em atraso, do que não está, incluindo gráficos gerados lá pelo Analytics para o gestor, né? Integração com outros componentes, que é o caso ali, comentei com, por exemplo, o componente de desempenho, facilitou bastante a gestão dos indicadores, né? Gerando problemas ali para não atendimento de meta. Ferramentas de investigação e melhor gestão das ações. Aqui entra a questão, né, das ferramentas disponíveis de investigação, no caso Ishikawa, né, tem os 5 porquês também,
são fáceis de utilizar e ajudam bastante. Esse é um ponto que a gente não tinha na ferramenta anterior. O usuário sempre reclamava que preenchia um formulário, anexar, enfim, a satisfação de maneira geral, assim, com relação a esse tema de gestão de não conformidade, gestão de problemas, ela melhorou bastante em função da mudança, né, do módulo, do componente anterior, né, da ferramenta anterior, aliás, para essa ferramenta. Também tem um planejamento refinado de prazos e ações, né, com Gantt, controle de datas, percentual de cumprimento, controle de horas. O pessoal estava acostumado, né, colocava lá uma data fim, e quando chegava na data fim, pedia para replanejar porque tinha esquecido, né, ou tinha se perdido, não tinha visto, enfim. Então, a gente coloca ali data de início e fim. Essa foi uma dificuldade deles se entenderem esse processo no início, mas agora já captaram a forma de trabalho do sistema. Então, coloca ali o tempo que vai precisar, o momento que vai iniciar e que vai terminar. Se não iniciou no tempo que precisava iniciar, a tarefa já vai aparecer como atrasada. Se não inclui nenhum percentual, ela vai continuar como atrasada. Se incluir um percentual que seja proporcional ali ao tempo gasto, ela pode eventualmente já entrar dentro do prazo novamente. Então, essa gestão dessas atividades de maneira mais refinada melhorou bastante a gestão dessas ações de implantação aí do sistema, de implantação de plano de ação em geral. Conforme os gráficos aqui, né, de tipos de não conformidade de auditoria, são visões analíticas, né, que a gente gerou em função do formulário que a gente criou de não conformidade. Plano de ação por tipo, aí tem também, né, se é corretivo, se é preditivo, se é follow-up, ações por área usuário. Então, é bem fácil de gerir e fica bem tranquilo para o gestor, né, conseguir avaliar o que tem de atraso e o que não tem na sua área. Quando ele clica em cima do gráfico, né, facilita para ele consegue já acessar quem é a pessoa que está em atraso e quais são as ações que ela tem em atraso. Então, esse gráfico aqui realmente trouxe um ganho bem grande, porque antes na SGI a equipe tem que tirar relatórios, encaminhar para os gestores para que eles cobrassem eventualmente a equipe com relação às ações atrasadas. Isso aqui agora está online, em tempo real, consegue cobrar a qualquer momento e acompanhar o desempenho da equipe a qualquer momento. Com relação a projetos, né, gestão de ideias, a gente implantou esse componente aqui em conjunto com outros componentes do projeto, processo, workflow, plano de ação e documento. A automatização, ela se deu de maneira geral do tema gestão de ideias, né, mudanças, projetos e melhorias que são implantadas. Então, as mudanças, elas podem vir em detrimento de uma legislação, projetos relacionados a planejamento estratégico, pequenas melhorias que são apenas planos de ação. Então, tudo isso está gerenciado dentro de uma única plataforma. As ideias são apontadas, o gestor avalia, aprova ou não a ideia pode ir para um banco de ideias, e eventualmente naquele momento ela não é interessante de ser executada. Então, isso tudo facilita e agiliza o processo de gestão de ideias, que está um pouco perdido dentro da empresa. Cada um fazia a sua gestão, a sua priorização, e a ideia a gente foi centralizar. A ideia nossa foi centralizar justamente para que a prioridade não seja da área do departamento, mas sim seja da empresa, né? Então vai desde as aprovações iniciais até a implantação, processo de gestão de mudança, né, avaliação da eficácia dessa ideia, né, dessa melhoria, né, que foi implantada, a tratativa das lições aprendidas. Então, gerou a lição aprendida, já gera um plano de ação ali, isso já vai e já fica padronizado, eventualmente, dentro do sistema de gestão, ou então já é ajustado no momento que finaliza o projeto.
Então, conseguimos fechar um ciclo aí desde a concepção até a implantação e avaliação da eficácia do projeto, da ideia, da melhoria, ou da mudança que quer ser implantada. Melhor monitoramento por meio de portais específicos, a gente criou gráficos lá de curva de execução do projeto, consegue de fato fazer um acompanhamento, a diretoria consegue fazer esse acompanhamento, principalmente os projetos estratégicos, que é fundamental para que o andamento ocorra dentro daquilo que está projetado dentro da estratégia da organização. Então, é um processo que a gente tem já alguns cases, porém ainda está em um momento de migração, né? Faz pouco tempo que a gente implantou, mas a gente já tem essas visões aqui de alguns projetos. Gestão à vista da priorização e situação de cada ideia. Então, tem de acordo com as prioridades ali que são avaliadas dentro do registro inicial da ideia, criada uma prioridade, de acordo com, depois de uma revisão, né, da área de SGI, pessoa aqui relacionada em analista de gestão de projetos. Essa priorização, né, ela também, só complementando o item anterior, ela acaba sendo a priorização da empresa, né, porque fica tudo em um banco de ideias único, né, não cada departamento olhando o seu. Melhor gestão das lições aprendidas, conforme eu comentei, né, ao final lá do processo, gera um plano de ação, eventualmente alguma lição aprendida. Possibilidade de criação de indicadores de administração dos gargalos, criados ali nos portais que eu comentei. Redução do fluxo de e-mails, né, a questão da gestão de mudança acontecia por e-mail, todo mundo retornava por e-mail, várias áreas, então fazer a gestão disso tudo era bem difícil, incluindo criação de business case, isso tudo está sendo integrado e gerenciado por meio desses módulos integrados aí que eu comentei anteriormente. Com relação ao workflow, né, aqui de fato abriu a nossa mente, o módulo de processos e workflow atuando aí de maneira integrada, né, possibilita a automação de diversos processos. A gente até já melhorou o nosso processo de gestão de ideias, contemplando ali um fluxo um pouco diferente, até para questões aí relacionadas a ideias de VPMNs, aí de processos automatizados dentro do SE Suite. É uma das vantagens, né? A gente já tem alguns pilotos implantados, como eu comentei lá no início, e já estamos colhendo alguns exemplos. O próprio processo de gestão de projetos, ideias ali, ele é desenhado já como um workflow. Simplicidade de parametrização, a gente tem uma pessoa que assumiu essa tarefa dentro da área, de novo, em detrimento em função aí da liberação aí dessa mão de obra, em função das atividades de gestão de documentos, gestão de indicadores otimizadas, né? Então, a simplicidade de parametrização já tem possibilitado a gente trazer grandes ganhos aí de processos que aconteciam via e-mail, que envolvem muitas áreas, a gente tem procurado trazer para dentro desse sistema. Flexibilidade de alteração, então eu preciso alterar um fluxo, não preciso pedir para alguém de fora, né? A gente tem a possibilidade de nós mesmos automatizarmos, mudarmos esse fluxo, alterando inclusive prazos, né? Diminuição do retrabalho com fluxos claros e formulários detalhados. Então, é uma possibilidade, né, que facilitou bastante a questão de incluir informações no próprio formulário, daquilo que tem que ser preenchido, o fluxo a pessoa consegue observar ali dentro do próprio processo, acessando ali nas laterais, ali nos menus laterais, ali, ela consegue ver onde o processo está parado. Então, essas facilidades, né, esse módulo aqui ele trouxe e
tende a ser, dentro da empresa, um grande diferencial para a gente. De fato, conseguir melhorar e desburocratizar muita atividade que a gente tem hoje dentro das atividades administrativas, principalmente. Centralização das tarefas. Então, o usuário não fica acessando vários sistemas para conseguir visualizar as tarefas, né, do dia a dia, né, ou eventualmente as pendências relacionadas à gestão. Então, a ideia é centralizar essas atividades dentro do SE Workflow. Ele aparece como tarefas lá também, lá nas minhas tarefas. A facilidade é bem significativa, né? Vem o nome da tarefa lá, é mais entendível, é mais intuitivo, né, para o usuário. Otimização de atividade, aprovação e diminuição dos fluxos de e-mails, né? Então, da mesma forma que comentei anteriormente, aí, essa otimização de atividades, ela traz, né, um ganho bastante grande em termos de mão de obra, como você observar até, né, nesses módulos que já foram implantados, né? E da mesma forma, com a implantação do workflow, isso também vai trazer ganhos nesse sentido. Redução do tempo de execução das tarefas com atividades simultâneas. O usuário, às vezes, ficava aguardando, né, alguém empurrar o processo para frente, né? E isso aí, hoje é possível colocar essas atividades em fluxos paralelos, né? Então facilita bastante também e agiliza o processo da mesma forma. E gestão à vista da situação das tarefas do workflow, né? Da mesma forma que a gente tem lá as tarefas de problemas, de documentos, a ideia é a gente criar gráficos lá também de atividades de workflow. A gente já não criou pelo volume de atividades atual, né? Mas a ideia é no futuro criar, ter esse módulo potencializado, com certeza. Os ganhos que a gente já tem hoje já são bem significativos. Pessoal, seria basicamente isso. Espero poder ter ajudado, né, e esclarecer eventualmente alguma dúvida, mostrar um pouco das vantagens aí da Soft Expert, né? Quero agradecer a empresa também por ter convidado a participar desse workshop e também deixo aí o meu contato aí via LinkedIn, quem quiser procurar lá, tem acesso lá, está disponível, se quiser contactar via LinkedIn, Carlos Leandro Assini, só procurar lá, tá bem fácil de acessar. Obrigado mais uma vez e até uma próxima. Obrigado, Carlos, pela apresentação e, em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite o nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.